Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos al Anfiteatro Gabriela Mistral de Casa de América para el inicio de este ciclo sobre voces del cine brasileño contemporáneo a propósito de la película Pacificado. Un saludo muy cordial, por supuesto, a todo el equipo de Pacificado, a su director, a Paxton Winters, a los productores, a Marcos Tellechea y Darren Aronofsky, al guionista, Wellington Magallanes, agradeciendo muchísimo su presencia, el esfuerzo que han hecho por estar aquí en Casa de América en la inauguración de la muestra de cine brasileño contemporáneo. Por supuesto, un agradecimiento también especial a Paradigma Solutions, a su directora Cleo Costa, por su decidida participación para salir adelante este programa y por su colaboración habitual con esta casa. Un saludo a todas las amigas, amigos del cine latinoamericano que nos acompañan aquí, que nos acompañan de forma regular. Bienvenidas a la Casa de América, esta institución que en el 2022 cumple 30 años. Son 3 décadas intentando acercar a América Latina y España, 3 décadas reflexionando sobre el vínculo iberoamericano a través de muchos procedimientos, mecanismos, conversatorios, diálogos de nivel político, social, económico, cultural, artístico y, por supuesto, el cine siempre una parte fundamental de esa relación entre América Latina y España. Nuestra sala Iberia, la única sala europea que lleva 30 años proyectando cine latinoamericano, pero también eventos como el de hoy de conversación, de encuentro, de reflexión sobre el cine, sobre sus procesos de creación, sobre los viajes de ida y vuelta en la región latinoamericana, entre América Latina y España. Con esta muestra, precisamente, de cine brasileño contemporáneo, desde Casa América queremos continuar promoviendo, dando mayor visibilidad a la que es una de las cinematografías más potentes, más vigentes del cine iberoamericano, en realidad del cine global. Muchas veces hablamos de América Latina y tendemos a simplificar un poco cuando América Latina es tan variada, tan diversa, tan rica. Por supuesto, Brasil y su cine igual, ¿no? Está rico, variado, diverso. Ese cine brasileño que va desde películas o documentales sobre el Sertão a la gran metrópoli que es Sao Paulo, desde el nordeste a las favelas de Río de Janeiro, ese cine que representa a través de sus historias, de sus personajes, esa gran diversidad de razas, de géneros, de culturas, de acentos que conviven en ese apasionante universo que es siempre Brasil. Y su cine, el cine brasileño, el de ficción y el de no ficción, siempre han estado presentes en esta Casa de América. Hemos ofrecido, a modo de ejemplo, clases magistrales y mostrado las películas de cineastas de la dimensión de Rui Guerras y Carlos Diegues, de João Moreira Salles, de Karim Mainús, de Marcelo Gómez, Fernando Meirelles, María Augusta Ramos, Sergio Oxman, Marilía Rocha, por solo mencionar algunos nombres de una larga lista. Con el evento de hoy día, con esta muestra Voces del cine brasileño contemporáneo, abrimos la programación precisamente con un diálogo en el que queremos reflexionar poniendo el foco en la producción cinematográfica, desde la creación y particularmente en el proceso de creación colaborativa decisivo que dio lugar a la realización de Pacificado. Es, creemos de Casa de América, seguro que comparten esa opinión, un privilegio conocer de primera mano, compartir con los miembros de su equipo las reflexiones y sus experiencias al respecto. El diálogo va a ser moderado por la periodista, guionista y dramaturga Carla Guimaraes, a quien agradecemos su colaboración siempre sostenida con esta Casa de América. Queremos agradecer, como ya he dicho antes, a los productores de Pacificado, además, la posibilidad de estrenar la película en exclusiva en el programa La Taquilla del fin de semana Casa de América. Pacificado, el segundo largometraje de Paxton Winters, ofrece una mirada íntima e inusual al durísimo mundo de las favelas, poniendo el foco en la humanidad de sus habitantes, de sus esperanzas y en su resiliencia. La película recibió la Concha de Oro a la mejor película, Concha de Plata al mejor actor, Bukasa Kabengele, y premio del jurado a la mejor fotografía, Laura Merians, en el Festival San Sebastián 2019. En el Festival de La Habana se alzó con los premios Coral a la mejor película, mejor dirección y mejor actuación femenina, Cassia Gil. Y por primera vez, la cinematografía brasileña logró la Concha de Oro en el Festival Donostiarra. Por eso, en un día como hoy, en el que celebramos Pacificado, pero también al cine brasileño en su conjunto, quiero cerrar mis palabras recordando lo que dijo una vez uno de los críticos y ensayistas cinematográficos imprescindibles en el cine brasileño, que trabajó incansablemente por el cine de Brasil, por el cine de América Latina, José Carlos Abellar. En nuestro 20 aniversario, es decir, hace 10 años, él nos regaló estas palabras, y cito:
De todas las diferentes ocasiones que he visitado la Casa de América, no creo que exista una manera más sencilla de decirlo. Me he sentido como en casa. En casa, en el sentido que la manera de recibir al visitante le hace sentir a gusto, como en su casa. En casa, porque su espacio contiene algo que nos hace recordar el hogar donde vivimos, pero sobre todo en casa, porque lo que en ella se realiza contiene mucho de lo que nos hace avanzar para el hogar imaginario donde uno verdaderamente existe, su cultura. Confiamos, deseamos que todos ustedes se sientan siempre en la Casa de América como en su casa, en ese hogar que queremos siempre reforzar y poner el foco, que es la cultura que nos une. Así que a todos, muchísimas gracias por su presencia. Esperemos que disfruten de esta jornada. Muchas gracias. Buenas tardes. Eu queria começar agradecendo à Casa de América, a seu diretor, Henrique Ojeda, e à programadora de cine, Teresa Toledo, por invitar-me a estar aqui hoje com os representantes da película Pacificado. O diretor, produtor e guionista Paxton Winters, o guionista Wellington Magalhães e os produtores Marcos Telechea e Darren Aronofsky. Também me gostaria de felicitar a Casa de América por seu 30 aniversário e agradecer a labor de difusão da cultura latino-americana que se hace aqui. Sobra dizer, como ha citado o diretor, que aqui eu também me sinto em casa. Tanto é que vou começar a falar em minha língua materna. Boa tarde. Eu conheci o Paxton em Cuba. Ele chegou tarde no jantar de boas-vindas, não sabia onde se sentar e terminou se sentando na mesa do jurado de ficção. Casualmente. E o filme termina ganhando o melhor filme de ficção no festival. Foi uma vergonha, porque eles acharam... Eu sou juiz, você fala, senta com eles. Eu sentei, estou falando, depois eu entendi, você é juiz, eu vou mesmo. Mas aí a gente pediu para você ficar. Isso. O fato dele ter se sentado ali não interferiu na decisão, porque o filme... Sou eu que estou interferindo? Tá, vou ficar quieta. Não interferiu na decisão do jurado, porque o filme é muito bom. No entanto, sou eu, gente. Sou eu? Vamos ver? Vale. Não interferiu na decisão do jurado. No entanto, a gente se sentou para ver o filme com bons olhos, porque era o filme daquele gringo simpático que falava português com sotaque carioca. Parece que o Paxton tem essa característica de estar no lugar certo, na hora certa. Por exemplo, ele estava no Rio de Janeiro, durante as Olimpíadas, durante o processo de pacificação das favelas, morando no Morro dos Prazeres. A primeira pergunta é inevitável. O que é que você estava fazendo na favela e o que é que o Wellington tem a ver com tudo isso? Então, você quer começar ou quem? Posso falar? Okay. Então, a gente se conheceu através de amigos em comum e ficou muito próximo. Né? Ele morava em outro bairro e ele estava de mudança. Eu falei, cara, vem morar aqui na favela comigo, vem pra cá. E ele teve um espanto, né? Imagina, um americano na favela do Rio de Janeiro. Ele, não, cara, eu não vou. Eu falei, cara, vem aqui, vai ser bom pra você, pra experiência de vida, né? Pra tu aprender um pouco da vida na favela, né? Ele veio. Eu falei para 4 meses. 4 meses, vamos ver. E como é que foi? Aí depois virou para 8 anos. E como é que foi essa adaptação? Então, o início estava meio estranho. Porque pessoas, eu acho que estavam não entendendo porque eu estou aqui. Não é bom dia, o que você está falando aqui? Mas depois, com o tempo, como eu falei, um vizinho, Dona Zilda, tá falando comigo, criamos um relacionamento. Depois o filho dele, depois família, amigos, devagar, abriu, abraçou. Mas foi alguns meses. Mas agora me sinto completamente em casa. Claro, e dessa união do Wellington, do Paxton e do Morro dos Prazeres nasce Pacificado. Mas, claro, eu tenho que falar, sem Maga, eu nunca modelei, porque ele é um figura do favela, né? Ele criou lá, todo mundo gosta dele, todo mundo ama, a verdade, todo mundo ama dele. É quando eu estou olhando com ele,
Eu vi com idosos, crianças, todo mundo está muito animado para ver ele. Eu falei, ok, talvez eu vou ficar aqui pela reputação dele, né? Então, aí, vocês no começo, segundo eu tenho entendido, vocês não iam fazer um filme. Vocês começaram com um workshop. Como é que esse workshop cresceu e se transformou num longa-metragem? Então, é justamente a necessidade de ter um workshop, né, para ter uma experiência na comunidade, para entender, né, como é que funciona tudo. E aí foi se desenvolvendo. Né? E aí o Darren e a Lisa sugeriram que fizéssemos um longa-metragem. Então, aí é importante saber em que momento, como e por que o Darren e o Marcos entram nessa história. Quem quer responder primeiro? O Darren está... Vamos... I just broke it. When, why, and how did you get into this production? I've known Paxton as a friend for many, many years before this all happened, before Paxton moved to Brazil. And I was a fan of his as a filmmaker. And so I think Pax would talk to me about different ideas over the years. And when it came to this project, I think I helped him focus on what was around him. He was like in a very, very unique place. And sometimes I learned a long time ago that an outsider can sometimes show up somewhere and have a very interesting kind of take on stuff. And I think Pax is very sensitive to the world that he lives in, and very empathetic, and was really becoming part of this community because of Maga and the friendships he made there. So I just kept encouraging him to make something about that world. And as he started to tune in more and more, I just helped wherever I could. He looked at lots of cuts and really helped us to shape it. And he also suggested something early on to focus on children or young people, because of the universal quality and the easy way sort of into a story. So, yeah, he was very, very instrumental in helping sort of shape it. And... E você, Marcos? Basicamente, eu estou há 6 anos e meio, mais ou menos, no projeto. Um pouco depois da sugestão também do Darren de transformar isso num longa-metragem. Já tinha uma versão de roteiro para a longa-metragem quando eu me envolvi. Eu estava em Los Angeles, nas filmagens de um outro filme, e tive uma reunião na UTA, que é uma agência de talento, e no caso, o agente do Paxton veio para mim e disse, olha, eu tenho um diretor que eu represento, diretor roteirista, que está morando no Brasil, e ele tem um roteiro aqui, que ele escreveu sobre uma favela do Rio de Janeiro, Morro dos Prazeres. Nesse momento, eu não falei nada pro agente dele, porém pensei, eu não vou nem ler isso aqui. Um americano querendo contar uma história brasileira da favela do Rio de Janeiro. Aí acabei, a minha sócia acabou lendo, enfim, falou que ela tem um diferencial aí, eu li também, encontrei esse diferencial. Voltando para São Paulo, combinamos com o Paxton num encontro, ele veio do Rio de Janeiro nos encontrar, e aí vocês estão vendo a simpatia dele, o carisma que ele tem, e ele acabou de nos convencer onde a gente já estava convencido. E aí foi também um processo colaborativo entre a gente ainda fez mais versões ali de roteiro. Graças a Paula também, né? E, enfim, foi dessa forma. E qual foi esse diferencial que vocês viram no roteiro? Então, basicamente, o que o Darren sugeriu para ele para focar em crianças, que era uma coisa completamente diferente. Aí eu até gostaria de passar depois, bater essa bola para o Maga, que ele vai falar um pouco desse processo colaborativo e por que o Pacificado é um filme tão real, né, tão gritty. Sim. Basicamente, era o olhar de uma menina, né? A gente vê os filmes de favela que foram feitos antes, o foco foi muito numa violência do Estado, da polícia contra o traficante, ou do próprio tráfico de droga entre si. E o nosso filme não, obviamente, isso é presente lá, porém é essa menina, né? Essa menina querendo saber quem é o pai, é uma história humana, né? Uma história de família no final do dia. A
justamente sobre isso, né? A gente queria ir na contramão de tudo que foi feito sobre filme de favela. A gente queria um olhar mais íntimo de quem realmente mora ali e entende essas outras necessidades, essas outras carências, né? Claro. Um olhar de dentro para fora. Esse era o nosso foco. Claro, vocês falam do olhar dessa menina. O filme vai ser projetado amanhã. Para quem ainda não viu o filme, Paxton, você pode fazer uma pequena sinopse, sem fazer assim nenhum spoiler? Eu vou deixar ele fazer a sinopse. Então, nesse filme, a gente relata carência afetiva. Não, sinopse do filme. Sinopse. O que é sobre Do que vai a história? O filme é sobre o que? Uma narrativa. Um Resumo. resuminho do filme. 3 linhas. Então, esse filme se passa numa situação na favela do Rio de Janeiro, né, onde tem uma pessoa que busca uma paternidade de um pai, e aí se desenvolve todo o projeto do filme. Né? E a decisão também importante nesse filme de centrar essa ação no momento da pacificação das favelas durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Wellington, aproveito você para você explicar o que foi a pacificação nas favelas do Rio, para quem não sabe. Então, esse processo da pacificação no Rio foi confuso, né, porque até então o governador que estava em exercício, que fez esse projeto, está preso por conta de corrupção. Um projeto que não deu muito certo, no papel ficou legal, mas na prática não funcionou. Era a entrada das forças de segurança, né, nas favelas, Exatamente. supostamente para tirar o poder dos traficantes. Exatamente. Eles entraram, na real, só com a polícia. Os outros serviços ficaram de fora. Claro, porque depois da polícia entraria a educação, Exatamente. saúde, que nunca entrou. Exatamente. Então, o filme se chama Pacificado, em referência a isso. Conta a história dessa menina que quer encontrar o pai. E por que vocês quiseram centrar justamente nesse momento, Paxton? Porque pacificado é um jogo do palavra. Porque é também pacificado, mas também o Jaco, o pai, que está saindo da cadeia depois de 15 anos, ele está bem cansado. Ele também está tentando se pacificar, mas é muito difícil por causa dessas forças que está acontecendo. Darren, depois de ver o filme e de produzir o filme, você acha que tem semelhanças entre o racismo que existe no Speaking Brasil? Portuguese or English? She's speaking Portuguese. but Okay, I English. can't tell. I'm getting confused here. Okay. Do you want to ask me in English? I will try. Okay. After seeing the movie and producing it, Yeah. do you see any similarities between the situation, the racism in the United States and in Brazil, especially talking about the actions of the police against people of color? Wow, that's a hard question. I think what's so beautiful about the movie is both of those things: how specific it is to Brazil, but how universal it is for the entire world. Everyone can connect with this 13-year-old girl. Was she 13? Pax's camera invites people to spend time with her and to really understand her situation. And even though it's incredibly unique to what it is to live in Rio, I think everyone in the world can respond to it. And that's kind of what's happened. It's a tiny little movie that cost next to nothing. That's everywhere it goes, every festival it goes to, it wins the top prize. And so I think it'll just continue to sort of bring audiences and do what film does, the gift of cinema to the world, which is you can connect with anyone on the planet. And that's what cinema keeps reminding us. That's true. Marcos, eu havia leído que perdão, em português. Eu li, é que são tão parecidos os dois que eu vou de um para outro sem me dar conta.
Eu li que vocês contaram, que vocês contrataram as pessoas do Morro dos Prazeres para trabalharem no filme. De onde nasceu essa ideia, essa colaboração, e como foi essa experiência? Eu acho que a ideia, né, surgiu já desde o começo de ter uma realidade na tela, né, onde a gente levar essa realidade para a tela do cinema, que eu acho que Pacificado é um filme que retrata muito isso. Estou repetindo o meu começo aqui. E, enfim, fomos todos aqui, Paxton gosta muito de dizer isso, veículos para contar essa história, porque essa história foi contada pela comunidade dos prazeres. Eles não só participaram como elenco, mas também participaram em posições técnicas. A gente decidiu, na época de... Eu não sei até onde vocês estão dentro das produções de filme, mas tem sempre, normalmente, 3 assistentes. A gente decidiu contratar em vários lugares 2 assistentes profissionais e a gente colocava 2 pessoas para cumprir essa parte de terceiro assistente, dando uma oportunidade, né, deles aprenderem um novo trabalho. E também vou passar a bola para o Maga, porque com essa oportunidade que a gente deu, não só o Maga, que já era um roteirista, já estava trabalhando nisso, mas improve, né, as qualidades técnicas dele. Hoje está fazendo videoclipe, publicidade, enfim, outras várias coisas. Outras pessoas que ocuparam essas posições saíram e estão na indústria. E aí tem um lado triste também, que perdemos, né, como é uma maneira que se fala na comunidade, quando se perde uma pessoa boa para o tráfico de droga. Então, pode falar um pouquinho desses... Na real, também falar um pouco sobre isso. Apesar dessas colaborações que tivemos lá com os moradores, tivemos fatos ruins, né? Teve uma situação onde os traficantes daquela comunidade cercaram um grupo de policiais, né, e aterrorizavam eles. E aí um desses figurantes, que fez parte do nosso filme, postou uma foto na rede social cenográfica de arma. E aí acusaram ele de ser um dos traficantes que cercaram policiais. Ele pegou 5 anos de prisão por conta disso. E não teve como recorrer, que a produção... Ele, com 95% de frequência escolar, a comunidade fizeram um abaixo-assinado dizendo que ele era inocente. Nossos produtores escreveram uma carta dizendo que ele é inocente, mas mesmo assim ele foi condenado a 5 anos de prisão. Colocamos um bom advogado criminalista. Então... Isso mostra o quanto esse país racismo, né? é O racismo estrutural. preconceituoso, exatamente. E por conta disso também perdemos outros pelo tráfico, por falta de oportunidade. A nossa realidade é dura e difícil, né? Mas a gente segue com a arte porque a gente acredita que ela pode transformar. Paxton também teve descobertas na frente das câmaras. A Cássia Nascimento, ela era do Morro dos Prazeres? Sim? A Cássia Nascimento é uma das protagonistas, ela faz o papel da Tati. Como é que vocês encontraram a Cássia? Essa é, na verdade, uma história bem longa. Mas o outra menina, que tem 2 meninas, o outro, a Rayane, ela era minha vizinha, em frente de mim. Eu sempre estava vendo ela cuidando de uma criança. Ela tinha 8 anos. Ela está fazendo comida, ela está pendurando, ela está lavando roupa. E a atitude dela estava bem adulta, né? Eu estava impressionado com essa atitude. Lembra? Um dia falou, você parece um adulto. Ela falou, o que ela falou? Porque ela tinha muita responsabilidade. Não, mas ela falou, porque eu sou uma criança desfaçado. Eu sou uma criança desfaçada. Começamos de trabalhar com ela, com esse workshop. Antes vai ser um filme longa-metragem, mas depois da segunda vez, fomos para a casa para levar ela para fazer esse teste. Tinha outra menina, essa Cássia. Eu falei, ela pode vir acompanhar ela? Ele falou, claro, vai vestir, vem com a gente para lá. Pá. Fomos lá, depois de alguns minutos, o Riane estava cansado. Ela falou, não quero fazer isso, não, ela estava meio inconfortável. Eu olho para a Cássia, outra, eu falo, você quer fazer isso? Ela falou, você pode fazer assim. Botamos, ela estava, parece muito natural, né? Depois fizemos um teste com ela, com Lea Garcia,
que estava o Mulher em Orfeu Negro, né? Esse filme francês aqui é muito bom. Leia, para Graça, ela vem para fazer esse teste de cena com Cássia. Eu demos um roteiro para Cássia, essa cena, eu botar assim. Eu falei, ok, você acabou? Você tem qualquer pergunta? Você entende tudo? Ela para mim, você entende tudo. Eu falei, ok, tudo bem, não, vamos, gravamos, ela estava muito natural, muito seca, né? Ela é um monstro. Ela ganhou em Havana, Sim. melhor atriz. Ela ganhou o prêmio Melhor Atriz em Havana. E os outros dois protagonistas do filme, o ator que faz o Jaca e a atriz que faz a Andrea. A atriz que faz a Andrea, segundo me contaram, você deu uma forçada para ela entrar, como é que foi? Na verdade, daí vamos pro lado... Sai do lado criativo pro lado financeiro, mas eu sabia que ela era boa. Posso continuar? Pode. Okay. Eu sabia que ela era boa, porém, né, não cabia muito no personagem, esteticamente no personagem que o Paxton tinha escrevido para a Andrea. Tá? Ela é uma mulher muito bonita, para vocês que vão ter a oportunidade de ver o filme. Deem um Google depois no nome dela, depois de assistirem ela no filme. Ela está completamente destransformada. Assim, Porque né? se ela no filme... Não. Ótimo trabalho do diretor aqui, e dos nossos maquiadores e de todo mundo que participou dessa construção. Ela também. E basicamente eu tinha produzido um filme com ela antes, O Rio Eu Te Amo, terceira parte da franquia do Cities of Love. E por uma condição de... Na época, um filme de favela estava sendo muito mal visto, porque a gente já tinha feito muitos e os estúdios não queriam financiar. E eu virei para o Paxton e falei, cara, a gente vai precisar de uma estrela aqui. E a intenção era de fazer um filme bem independente, essa mescla de não atores com atores. E bom, aí ele olhou a foto dela e falou assim, não vai dar. Eu falei, ele pode contar? Eu disse, encontra ela. E aí ela se vendeu para ele de uma forma assim, da vontade dela de fazer aquele protagonista. Né? E ela viu uma oportunidade na carreira, né, de fazer um longa-metragem como uma das protagonistas, e sem precisar disso, porque já era uma estrela da televisão, já tinha feito outros filmes, está ganhando, como disse o Darren no nosso filme, e tem um budget bem reduzido, é um filme independente. Né? Então essa foi a minha forçação, para tentar deixar o filme mais comercial para a gente vendê-lo para o estúdio. E ela está maravilhosa no filme. Eu estou muito feliz. E o Jaca? Jaca é um ator que eu acho antes não tinha um protagonista em qualquer filme, mas ele veio, faz um teste de elenco. A verdade, ele estava muito diferente do que eu imaginava. Eu imaginava um homem forte, grandão, mas ele deu alguma força, silêncio, que estava muito impressionante. Inclusive foi muito difícil a escolha, né? O Togum. Foi um cara incrível para escolher esses dois personagens que realmente tem uma sensibilidade para o projeto. E essa escolha no elenco, eu acho que também teve muito, não é Paxton, a ajuda do Maga, que ele vendo aquelas pessoas no teste de elenco, ele conseguia ver o que era a realidade, quem podia passar a realidade em quem não, né? Porque aquelas pessoas que a gente retrata lá, ele conhece e vê todos os dias. A ideia era ficar mais próximo, né, daquela realidade. Sabe? Porque 90% do nosso filme são fatos reais. Sabe? Os outros 10% são ficção. Então, quanto mais próximo a gente sentisse, era melhor para o projeto. Porque normalmente atores vêm para fazer Jaca, fazer bandido, mesmo, gritando, coisas assim, mas esses caras não, assim, eles estão bem seco, bem... ele teve essa sensibilidade, né? Ele foi incrível. Darren, what takes a successful director to produce, and what kind of projects do you produce? Mostly I look for people that have a clear vision and a point of view and that are sensitive. And then I try to stay out of their way creatively
and just give them the toys they need to create. So then you choose Paxton. You see Paxton with a different Now vision. Paxton forced me to back. And Darren said that he let you work, and it is true. Absolutely, yeah, no. I kind of wish he would have done. No, I'm kidding. No, he's more interested and involved in the post-production phase. He doesn't really get so involved with like the script, but he's very visual. So I remember when we were showing, he watched many cuts, and I remember I was showing him a cut with my editor, and he was like, wait, why'd you cut 7 frames there? And I remember I looked at my editor like, he's insane. What's he talking about, 7 frames? Who can notice that? She's like, I cut 7 frames. Yeah, so, but he really helped. You know, it's great to have that other set of eyes when you're so involved and you're so inside the cut and you can't see necessarily. He's very good at saying what's not working, you know, and then you can fix it. Yes, Pacificado was lucky to have this kind of view. Marcos, e qual foram as dificuldades de filmar no Morro dos Prazeres? Não, mesmo com o apoio de toda a comunidade, né, a gente estava num lugar que a gente não tinha controle. Outro dia a gente até estava lembrando de coisas. Como é que eu vou fazer o meu platô, pedir para o cachorro parar de latir? Difícil, né, para a gente fazer uma cena. E, além disso, também, a gente teve, durante as filmagens, 2 invasões do BOP, muito por um motivo que foi um azar nosso, no meio do caminho. Estourou uma guerra na Rocinha, que foi bem famosa. Uma espécie de... Elite Squad. Estourou uma guerra na Rocinha na época e o chefe do comando lá foge para o nosso morro durante as nossas filmagens. Então o nosso morro fica completamente visado pela polícia e pelo Elite Squad, pelo governo, porque esse cara tem que ser preso. Então, uma das situações foi essa dificuldade desse perigo, desse risco, né? Porque tínhamos muitos ônus ali, muitas pessoas. Nossa equipe foi composta por 100 e tantas pessoas, contando com né? Mas, por outro lado, teve uma situação específica que nós vimos que essas pessoas, e nós 4 aqui, os outros produtores, as outras pessoas envolvidas, a gente conseguiu criar uma grande família. Porque uma das invasões do BOP, eles estavam lá em cima filmando e eu tive 5 minutos para subir e avisá-los, e foi o tempo da gente descer as câmeras e se esconder num lugar fechado de paredes e ficar esperando por mais de 1 hora com trocas de tiro de armas pesadas entre polícia e traficante. E naquela noite a gente pensou que a metade ia embora, a metade não ia aparecer, né? E ninguém se demitiu, todo mundo seguiu. A gente estava bem no meio das filmagens, eu acho. A gente não estava no final, já não. Faltavam ainda bastante, um caminho longo pela frente. Então, por outro lado, vocês me perguntaram das dificuldades, eu gostaria de falar das facilidades também. Né? Acho que a comunidade do Morro dos Prazeres, assim como outras comunidades do Rio de Janeiro, eu me senti em casa lá. Né? Tirando esse lado dessa violência específica, as pessoas lá nos trataram, nós de fora, como parte da família, nos apoiaram onde a gente precisou, nos apoiaram emprestando locações, nos apoiaram de todas as formas possíveis. Então, tivemos um apoio muito grande, assim, para... Esse senso de comunidade, é bom ressaltar essa coisa do senso de comunidade, né? Que estão sempre prontos a se ajudarem. Sabe? Você vai no seu vizinho que pede alguma coisa, ele está pronto a te servir. Você pede a laje, como pedimos muitas vezes, ele, pode filmar aqui, a outra casa. Então, o senso de comunidade existe. Sabe? É bom falar sobre isso. Você tinha comentado antes que isso não é o típico filme sobre as favelas. E não é Qual seria, então, a diferença do Pacificado para outros filmes que ocorrem nas favelas que mostram essa guerra, que atravessa diariamente, violentamente, a vida dos moradores daí? Qual é a diferença do Pacificado para os outros filmes? Então, o Pacificado, é o que eu falei, a gente segue uma outra vertente, né, de filme de favela. A gente tenta mostrar uma outra realidade, uma outra situação, uma outra perspectiva.
Isso que diferencia o Pacificado de outros filmes de favela. Né? Porque normalmente a favela sempre, o filme sobre favela sempre foca em violência, o policial. O que estava interessante, quando você entrar, só o maior de pessoas só quer viver uma vida normal entre essas forças. E isso estava muito interessante, estava para mim, pessoalmente, muito interessante, como essas pessoas estão vivendo com crianças, mandando ele para a escola, tá tentando proteger entre essas forças de violência constante. Essa psicologia estava muito interessante, mais de os bandidos que escolhem para entrar tráfico, ou sei lá, o policial também. E também, para sobreviver, você tem na favela que é muito difícil para explicar uma sensibilidade de comunidade mesmo. Sim. Todo mundo conhece todo mundo tem um concordo, sei lá, eu estava fascinado com isso, e tentamos mostrar essa experiência dessa comunidade. É bem forte essa coisa. Sim, a violência termina ficando como um pano de fundo, porque você não pode retirar, né, a violência da favela, porque ela atravessa a favela. Ainda que o morador não queira, a polícia entra, né? E tem os traficantes com as armas na rua. Mas a história que vocês contam são de relações humanas. Quando a gente viu isso em Cuba, a gente não teve dúvida de... E não fui eu sendo chauvinista, é brasileiro, tem que votar. Não. Eu queria fazer uma pergunta para todos. Para finalizar, como se marcou a experiência de fazer o Pacificado como ser humano e como profissional de cinema? Eu podia começar com o Maga? Sim. Como experiência de vida, eu fico feliz porque conseguimos contar de fato o que acontece ali, ter essa experiência com outro olhar íntimo de quem mora lá. E como profissional de cinema, eu sou suspeito de falar, né? Não, tem que falar com o próximo. Fala do próximo. Bom, então vamos falar aqui. A gente está desenvolvendo um próximo projeto. Vamos dirigir juntos, né? Co-escrever, enfim, estamos trabalhando. Maravilha. Marcos? Sobre a experiência de vida, é difícil até falar, porque foi uma coisa muito especial para mim, essa jornada que esses dois me levaram. E, assim, vi muitas coisas, entendi muitas coisas que não entendia. Então, foi bastante gratificante poder também contribuir, né, de uma forma... ajudando também, dando oportunidade. Acho que foi um crescimento. E de forma profissional, não tem nem o que dizer, né? Todos esses prêmios todos os festivais que a gente teve, o filme que esteve em competição, o filme chamou atenção e esteve sempre ganhando os maiores prêmios. Acho que a gente tem 17 prêmios no total, Pacificado, ao redor do mundo. E aí tem uma coisa que também me frustrou muito como profissional, porque o Paxton me fez me vestir de policial e eu fui um ator do filme, mas ele me cortou na edição, então eu perdi minha oportunidade de atuar. Se você produzir meu próximo filme, eu vou te dar. Ok. Mas a gente vai botar no contrato que vão ser linhas, tá? Well, it's great when you see a good friend do well. You're always rooting for your friends, and when that happens, it's great. And I think most touching for me is to see, to travel the world with Maga and see the world open up for him as well. So like, Pax gets to see his friend blossom, so that's great. So it's kind of like watching friends watch friends do well is great.
Então, profissionalmente, a grande experiência para mim, com certeza, é morar lá, né? É experienciar essa sensibilidade de comunidade que eu nunca senti, né? Eu nunca conheci. Esse tá bom. O filme é uma expressão disso. Meu trabalho, primeiro, era escuta, perguntas. É, a verdade, só tentar de ser um veículo, né? Um canal. Fica quieto, não. Eu fiz muito, eu errei muito, eu acho que eu aprendi essas coisas, é isso, só você que olha o que você pode fazer melhor, mas para mim a experiência total com certeza foi abraçado de comunidade, é assim um grande honor para com esse cara, outras pessoas para tentar de dar, né? Você disse que você errou, mas acho que você também acertou bastante. Desculpa? Você disse que você errou, mas você também acertou bastante, porque o filme está sendo bastante premiado. O que me leva à pergunta, Marcos, o filme estreou no Brasil, não tem previsão de estreia no Brasil? Não, curiosa essa pergunta, porque estávamos jantando nós 4 ontem à noite e falamos exatamente sobre isso. O filme estreia agora em agosto no Brasil, dia 11 de agosto. Tivemos aí um problema de Covid no meio do caminho, que a compra da Fox pela Disney também, num processo burocrático de mudança de distribuição. Para quem não sabe, os contratos de distribuição eram com a 20th Century Fox, e aí passaram para a Disney com a compra de uma empresa da outra. Então a gente ficou um pouco travado, não conseguindo lançar ele comercialmente. Isso nos levou a muitos festivais, né? São 2 anos e meio de festival. Devíamos entrar no Guinness por isso. Também a pandemia, né? Claro, interferiu muito. Não, esses 2 anos de pandemia foi o pior. Eu acho que hoje aqui a gente termina, foi uma coisa citada também ontem, a gente começou a nossa jornada na Espanha e a gente está terminando a nossa jornada na Espanha para começar uma nova jornada em agosto agora, aqui nos circuitos comerciais. Esperamos que essa nossa vinda cá permita que a Disney, que é a dona do território aqui, também se anime a fazer um lançamento comercial nos cinemas aqui, por ser um filme tão premiado aqui, com a Concha de Ouro e com os outros 2 prêmios. E também, para quem não sabe, nós ganhamos em Vigo o melhor filme pela audiência, que também foi super importante. Então temos 4 prêmios aqui na Espanha. Mas não tem expectativa se você vai assistir, porque sempre quando você prêmio, você isso foi para filme sempre pequeno, não é sempre expectativa. Aproveito agora para abrir um pouco para as perguntas do público. Nós temos um pouco de tempo e acho que a gente pode fazer 3 perguntas para eles. Alguém se anima a perguntar? É que eu não vejo aqui. A luz está nos atrapalhando. ¿Alguien se anima? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí. La película está ambientada en un momento muy concreto, que es el de la pacificación. Y concretamente, yo he visto la película porque trabajo aquí, trabajo en Casa. Y he visto, bueno, la película se desarrolla en el final del periodo de pacificación. Y de alguna manera es un momento muy concreto. Otras películas de favelas, aunque tienen un enfoque diferente, como habéis mencionado, más centrado en la violencia, en el choque entre la policía y el narcotráfico, pero hay también otras películas que están ambientadas en un momento muy concreto, por ejemplo, Tropa de Élite, cuando la visita el Papa. Y algunas otras de estas películas han tenido una segunda parte, ¿no? Concretamente, pues Tropa de Élite tuvo una segunda parte. Alemão, que también ocurre en un momento particular, tiene una segunda parte en la que se cuenta un poco qué ha ocurrido después. ¿Vosotros habéis pensado en hacer una segunda parte? E aí, quer mandar essa daí? Te explico.
Basicamente ele está dizendo que os outros filmes de favela, quase todos, né, tiveram uma segunda parte. O Alemão teve uma segunda parte, Tropa de Elite teve uma segunda parte, e que se a gente já pensou em fazer uma segunda parte do Pacificado. Então, a gente já está trabalhando, né? Estamos no início, né? Mas estamos no processo. Temos essa intenção de fazer um segundo projeto. O Paxton fala de uma trilogia, não é isso? Não, então, calma. Não, o assunto, a verdade, não queria fazer um Pacificador 2, nenhuma. Mas quando estamos olhando como coisas estão mudando, tem alguns eventos, coisas assim, que a verdade é abrir essa porta para fazer um segundo. Mas vamos fazer o segundo, mas com outra protagonista. Mesma personagens, mas vai trocar o protagonista e vamos ver, né? Perspectiva, mas também agora vai ser legal porque vamos co-escrever, co-dirigir, porque quando eu encontrei com Maga, ele estava vendo livros na rua, mas ele leu todos os livros, ele tem uma sensibilidade, literatura, cultura, arte, e ele aprende muito rápido. É por isso, agora, vamos co-escrever, co-dirigir, se dá um terceiro, se tem uma história, vamos co-escrever, ele vai dirigir, porque ele já está pronto. Mas... Maravilha. Alguma pergunta mais? Sim. Oi, tudo bom? Boa noite. Sou Thiago, do Ceará. Já que o filme trata da questão da pacificação, né, nas favelas, e vocês estiveram ali por muitos dias, um período longo, até inclusive peço desculpa que eu cheguei um pouco atrasado, então não sei se isso já foi abordado. Mas vocês se sentiram inseguros em determinados momentos? Vocês passaram por alguma situação de violência, a equipe de vocês, durante as gravações? Ou como vocês tinham suporte da comunidade, vocês acabaram não sentindo isso? Tivemos, como o Marco tinha falado antes, uma situação onde que um traficante, o chefe das facções do Rio de Janeiro, saiu de uma favela e foi parar na nossa. E aí a força de elite policial fez uma incursão naquela favela, onde tivemos alguns confrontos, alguns tiroteios. Mas a favela a gente está sempre tendo problema, sabe, por conta dessas incursões policiais. Você está pisando em casca de obra, é delicado. Sabe? Mas que bom que temos o senso de comunidade, porque quando tem essas situações, o vizinho abre a porta, te põe para dentro, o outro te avisa quando tem alguma situação ruim, sabe? Ele está usando o WhatsApp. Agora... Quando tem tiroteio lá, todo mundo tem grupos de WhatsApp. Avisando, não sobe agora porque tem problema. É isso, a evolução, as coisas vão acontecendo e vão se formando. Né? A última pergunta, sim. Olá, sou Lorena de novo. Queria aproveitar para fazer outra pergunta. Já foi falado aqui da participação da comunidade, né, na produção do filme, mas eu queria saber assim, qual foi o resultado, como é que eles se viram projetados nesse filme, qual foi a sensação que eles tiveram e se teve bom retorno positivo, né, para a comunidade. Tu fala sobre as pessoas que trabalharam no filme. Você continua no mercado de trabalho? Sim, você continua no mercado de trabalho. Eu acho que eu até citei mais cedo, mas o Maga não citou. Alguns sim, né? O próprio Maga cresceu muito depois disso. E algumas pessoas, principalmente dos trabalhos técnicos, tem um rapaz que tá fazendo um monte de vídeos publicitários agora, que é um super platô. Tem um sonoplasta, então tem assim, alguns deles que tiveram essa oportunidade, saíram dali e estão exercendo hoje. Que estão exercendo hoje trabalhos na indústria audiovisual. E a Cássia? Então, Cássia, eu não sei se Cássia, a verdade, quer atuar.
Ela teve algumas possibilidades. né? Ela teve muitas possibilidades, mas vamos ver quando o filme... Estreia, claro. Quando o filme estreia, mas é interessante, porque ela teve muitas oportunidades, mas, na verdade, ela... Mas é tudo bem, né? Todo mundo não precisava ser um ator ou atriz. Um lado eu respeito isso, eu respeito ela. Porque foi uma opção escolha dela. né? Ah. Mas ela tem um filho agora. Dois. Dois filhos. Então, Pacificado é o primeiro largo filmado em uma favela que tem a uma mulher como protagonista, que põe o foco nas relações humanas e não na criminalidade. E a primeira película brasileira a ganhar uma Concha de Ouro em São Sebastián. A película será projetada amanhã em la Casa de América, às 6:30, na sala de cine, e contará com a presença de los invitados, a quienes agradeço um montão que estéis aqui hoje. Agradeço também ao público que haya venido a verles. Muitas gracias e buenas noches. Muito obrigado.